Senhor, esse menino era meu filho. O grito que parou a mansão. Você acredita que o destino pode unir duas pessoas, mesmo depois de uma vida inteira separadas? Às vezes, a verdade demora para aparecer, mas quando vem à tona, ela muda tudo. Naquela tarde, enquanto limpava os corredores frios de uma mansão, Helena encontrou um retrato que congelou seu coração. O menino pintado na tela era o mesmo que ela havia cuidado no orfanato há mais de 20 anos. O mesmo menino que ela amou como um filho. E perdeu sem poder se despedir. Mas o destino gosta de brincar com o tempo. E o que Helena descobriu depois foi o grito que parou a mansão e revelou um segredo que destruiu uma família inteira. Antes de continuar, se você acredita que a verdade sempre encontra um caminho, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Porque hoje você vai ouvir uma das histórias mais fortes, tristes e reais que já contei. Prepare-se, porque algumas verdades não libertam sem antes doer. Nunca vou me esquecer do som dos meus próprios passos ecoando pelos corredores daquela mansão. O chão de mármore refletia minha silhueta cansada, e cada toque do rodo parecia me lembrar que eu era apenas mais uma sombra entre tantas memórias que viviam ali. Meu nome é Helena, e há mais de 10 anos eu limpava aquela casa como quem varre a própria história, com cuidado, com medo de quebrar o pouco que restou de mim. As paredes eram cobertas de retratos antigos, rostos sérios, olhares distantes, famílias que pareciam saídas de outro mundo. Eu sempre me perguntava o que se escondia por trás daqueles sorrisos congelados no tempo. E às vezes, me pegava imaginando como seria ter um retrato meu pendurado ali, mesmo que pequeno, mesmo que esquecido em algum canto. O senhor da casa, Dr. Augusto, raramente descia do escritório. Homem rígido, elegante, mas com um olhar que misturava orgulho e solidão. Dizia-se que era viúvo há muitos anos e que vivia apenas para os negócios e para o único filho, Gabriel, que havia partido para estudar fora e quase nunca voltava. As outras empregadas comentavam que ele era frio, distante, mas eu via algo diferente. Por trás daquela voz firme havia uma dor silenciosa. Eu reconhecia porque carregava uma igual, o tipo de dor que não grita, apenas pesa. Naquela manhã, o céu estava cinza, e a mansão parecia ainda mais fria que o normal. O vento entrava pelas janelas altas, levantando as cortinas como fantasmas que dançavam no ar. Enquanto eu tirava o pó de uma prateleira, ouvi o barulho do velho mordomo se aproximando. Helena, disse ele com a voz rouca. O patrão pediu que limpasse a galeria de retratos hoje. A galeria? Perguntei surpresa. Mas faz anos que ninguém entra lá. Justamente por isso. Ele quer tudo limpo antes da chegada do filho. O filho. Aquela palavra me atravessou como um sussurro vindo do passado. Eu não sabia explicar por quê. Mas sempre que ouvia falar de Gabriel, algo dentro de mim estremecia. Uma lembrança distante. Uma saudade sem nome. Caminhei até o salão principal. As portas da galeria rangiam como se protestassem contra o tempo. Quando empurrei uma delas, um cheiro de madeira antiga e tinta envelhecida me envolveu. O lugar era enorme, com retratos emoldurados do chão ao teto. Famílias, casais, crianças sorridentes. Mas um quadro em especial parecia novo. Estava coberto por um lençol branco. O coração bateu mais rápido. Aproximei-me e por um instante senti algo diferente no ar, como se alguém me observasse. Com as mãos trêmulas, segurei a ponta do pano e puxei devagar. O som do tecido deslizando ecoou pelo salão. E então eu vi. O retrato mostrava um jovem de terno, olhar calmo, sorriso leve. Mas o que me fez perder o ar não foi a beleza do quadro. Foi o rosto. Aquele rosto. O pano caiu ao chão, e minhas pernas vacilaram. O sangue gelou. A escova escapou da minha mão e rolou pelo piso. Não, não pode ser. E sussurrei levando a mão à boca. O jovem do retrato era o mesmo menino que eu havia cuidado no orfanato há mais de 20 anos. O mesmo que dormia nas noites frias agarrado à minha mão. O mesmo que chorava chamando por uma mãe que nunca veio. O mesmo que eu vi partir, adotado por um casal misterioso que nunca revelou o sobrenome. Eu sentia o chão girar. O som dos passos de alguém se aproximando me trouxe de volta à realidade. Era o Dr. Augusto. Ele parou na porta me observando. Por um segundo, vi em seu rosto o mesmo espanto que havia dentro de mim. O que está fazendo aqui, Helena? Perguntou com a voz firme. Eu estava limpando, senhor. Gaguejei sem tirar os olhos do retrato. Esse quadro é novo?
Sim, é o retrato do meu filho. Foi pintado há poucos meses, antes de ele viajar novamente. As palavras me atingiram como lâminas. O filho dele? Eu queria falar, queria perguntar o nome completo, queria gritar. Mas o medo me travou. Tudo o que consegui foi murmurar. Ele se parece com alguém que eu conheci. Doutor Augusto me olhou em silêncio por alguns segundos, como se tentasse decifrar algo no meu rosto. Então virou as costas e disse apenas: termine logo. E por favor, não toque mais nesse quadro. Quando ele saiu, me deixei cair sobre um banco, o coração ainda descompassado. O som distante da chuva começava a bater nas janelas. E ali, sozinha naquele salão, percebi que o destino tinha acabado de abrir uma porta que eu jamais conseguiria fechar. Naquela noite, não consegui dormir. As lembranças voltaram como ondas. O pequeno Gabriel correndo pelo pátio do orfanato. O riso inocente. O abraço antes da despedida. Eu me lembrava de cada traço do rosto dele, de cada palavra. E agora aquele menino era o filho do meu patrão. Mas havia algo errado. Muito errado. Porque o casal que o adotara, eu lembrava bem, jamais poderia ter filhos. E o nome que deram quando o levaram não era Gabriel. Era outro. O vento soprou forte lá fora, fazendo as janelas baterem. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo um arrepio percorrer minha pele. Naquele momento tive a certeza. Aquela casa escondia um segredo. E de alguma forma, aquele segredo também era meu. Nos dias que se seguiram, eu mal conseguia olhar para aquele retrato sem sentir o coração apertar. Era como se cada pincelada carregasse um pedaço da minha própria vida, algo que eu tinha perdido, e o destino agora me esfregava de volta no rosto. Tentei me convencer de que estava enganada, de que o tempo, as lembranças, a saudade, tudo havia misturado as imagens na minha cabeça. Mas não. O olhar era o mesmo brilho sereno, o mesmo jeito de inclinar levemente a cabeça quando sorria. Aquele era o meu menino. Na manhã de sexta-feira, o clima na mansão era diferente. As criadas corriam de um lado para o outro, o jardineiro aparava os arbustos, e o mordomo me disse que o senhor Augusto estava à espera de alguém muito importante. Gabriel voltaria. Meu corpo inteiro estremeceu ao ouvir o nome. Passei o pano pela mesa com as mãos trêmulas, tentando disfarçar o turbilhão que acontecia dentro de mim. Cada batida do relógio parecia um golpe no peito. Às 3 da tarde, ouvi o som do motor de um carro importado vindo pela entrada principal. A voz do motorista, o ranger do portão, e então passos. A mansão ficou em silêncio. Gabriel! Ouvi o senhor Augusto exclamar. Pai! Respondeu uma voz masculina, firme, mas doce. Meu corpo travou. Era uma voz que eu conhecia, mesmo depois de tantos anos. Aquela entonação leve, o jeito de alongar o A quando se surpreendia. Eu me apoiei no balcão da cozinha para não cair. O som das risadas, dos cumprimentos, ecoava pelo corredor. O velho mordomo me chamou. Helena, traga o chá para o salão principal. Fui. Cada passo parecia pesar toneladas. A bandeja tremia nas minhas mãos. Quando cheguei à porta, o mundo parou. Ele estava lá. Em pé, alto, elegante, vestindo um terno azul marinho. O mesmo sorriso do retrato. O mesmo olhar de quando era criança. Eu quis dizer algo, mas minha garganta se fechou. O senhor Augusto virou-se para mim. Helena, este é meu filho, Gabriel. Acabou de voltar de Londres. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu tentei disfarçar, mas uma delas escapou. Gabriel me olhou curioso. A senhora está bem? Perguntou ele com gentileza. Eu forcei um sorriso. Sim. É só emoção, senhor. Mas quando ele se aproximou para pegar uma xícara, algo aconteceu. O cheiro do perfume dele. O mesmo sabonete infantil que eu usava no orfanato. O mesmo toque suave nas mãos. Foi como se o tempo tivesse voltado. O chá escorreu pela borda da bandeja e a porcelana tilintou. Meus dedos perderam a força. E antes que eu pudesse me conter, as palavras escaparam. Senhor, esse menino era meu filho.
O silêncio tomou conta do salão. O som do relógio ecoou alto demais. O rosto de Augusto empalideceu. As criadas pararam. Gabriel me olhava sem entender, confuso, entre o susto e a compaixão. Eu senti as pernas falharem. O copo caiu e se quebrou em 1000 pedaços no chão. O senhor Augusto respirou fundo, fechando os punhos. O que disse, Helena? Eu o reconheci, tentei dizer entre soluços. Eu cuidei dele no orfanato. Ele era um menino doce. Chamava-se Miguel. Basta, gritou Augusto, batendo a mão sobre a mesa. A porcelana tremeu. O eco do grito pareceu percorrer toda a casa. Gabriel deu um passo à frente. Pai, o que está acontecendo? Perguntou, olhando de um para o outro. Mas o patrão apenas virou o rosto e ordenou com voz fria. Helena, saia daqui. Agora. As lágrimas já escorriam pelo meu rosto, mas eu não conseguia me mover. Senti o chão frio sob meus pés, o ar pesado, o gosto amargo do medo. Por fim, deixei a bandeja ali e saí correndo pelo corredor. Atrás de mim, ouvi apenas o som abafado da voz de Gabriel dizendo: Pai, o que ela quis dizer com aquilo? Fechei a porta da cozinha e me encostei nela ofegante. Meu peito subia e descia, como se o coração quisesse sair pela boca. O grito que eu havia tentado esconder por tantos anos, enfim, escapara. Senti as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto me abaixava no chão frio. E naquele instante, soube que nada mais seria o mesmo. Naquela noite, fui chamada ao escritório. O senhor Augusto estava lá, sentado atrás da escrivaninha, o olhar sombrio. Helena, quero que me diga a verdade, disse sem rodeios. O que quis dizer com aquilo? Respirei fundo, tremendo. Eu trabalhei num orfanato, há 20 e poucos anos. Cuidava das crianças. Um casal veio adotar um menino, Miguel. Era idêntico ao seu filho. E o nome dele, o nome que deram quando saíram era Gabriel. O silêncio foi cortante. Augusto se levantou devagar, o rosto tomado por raiva e espanto. Está insinuando o quê, exatamente? Que meu filho não é meu? Não, senhor. Eu só... Cale-se, ele gritou. Se contar isso a alguém, vai se arrepender amargamente. As palavras me cortaram por dentro. Saí dali chorando, com as mãos no rosto, tropeçando pelos degraus. Naquela noite, dormi abraçada a uma velha foto que guardava comigo. A única lembrança do orfanato. Era a foto de Miguel, sorrindo. E agora, aquele sorriso morava dentro da mansão que eu limpava. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei sentada na beira da cama, olhando o pequeno porta-retrato que guardava comigo há tantos anos. Uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Na imagem, eu segurava um menino magrinho, de cabelos castanhos e sorriso tímido, atrás da foto, escrito a caneta azul. Miguel, 5 anos. A cada vez que eu passava os dedos sobre aquele nome, sentia o mesmo frio na barriga que senti quando ele foi levado embora. Aquele dia ainda morava em mim, como uma ferida que o tempo não cicatrizou. Lembro-me perfeitamente da manhã em que chegaram para buscá-lo. O orfanato ficava no alto de uma colina, cercado por árvores antigas e um portão de ferro que gemia sempre que o vento batia. O sol entrava pelas janelas altas, iluminando as crianças brincando no pátio de terra. Miguel gostava de correr com os braços abertos, fingindo ser um avião. Ria com um som que parecia música. Eu trabalhava lá desde jovem, limpando quartos, servindo refeições, cuidando dos pequenos como se fossem meus. Mas Miguel era diferente. Desde o primeiro dia, ele me olhou com um carinho que eu nunca havia sentido de ninguém. Chamava-me de tia Lena, e toda noite pedia para eu cantar a mesma canção antes de dormir. Canta a do barquinho, tia, dizia ele, puxando o cobertor até o queixo. A canção falava de um barquinho perdido no mar, que um dia encontrava o caminho de volta para casa. Eu sorria e dizia: um dia, Miguel, esse barquinho vai te levar para um lugar lindo. E ele respondia sonolento: mas você vai comigo, né? Como eu poderia imaginar que, no fim, ele iria e eu ficaria? Certo dia, a diretora do orfanato me chamou à sala dela. O casal que tanto esperava por uma adoção havia chegado.
Gente de posses, roupas caras, carro importado. A mulher tinha o olhar doce, mas triste. O homem sério e silencioso. Miguel foi chamado. Entrou segurando meu avental, meio escondido atrás de mim. A mulher se abaixou e sorriu para ele. Você gostaria de ter uma casa, meu amor? Um quarto só seu? Ele olhou para mim como quem pede permissão. Meu coração apertou, mas eu sorri. Vai, Miguel. É sua chance. Eles o levaram 2 dias depois. Na hora da despedida, ele chorava tanto que mal conseguia falar. Tia Lena, você vem me visitar? Sempre que eu puder, meu amor, mas nunca pude. O orfanato ficava longe, e o casal nunca mais mandou notícias. Soube apenas, por uma carta da diretora, que eles haviam mudado de cidade e trocado o nome do menino para Gabriel, o mesmo nome que agora ecoava pelos corredores daquela mansão. Quando me dei conta, estava chorando outra vez. As lembranças misturavam-se ao som da chuva que batia contra a janela. De repente, uma batida leve na porta me fez estremecer. Dona Helena? Era na voz de Gabriel. Posso entrar? Limpei o rosto às pressas e tentei me recompor. Claro, senhor. Ele entrou com um olhar gentil, mas curioso. Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu mais cedo. Eu não entendi direito, mas percebi que a senhora ficou muito abalada. Senti o peito apertar. A voz dele era suave, a mesma entonação de quando era menino. Não precisa se desculpar, senhor, disse eu. Fui eu quem errou. Falei mais do que devia. Ele se aproximou um pouco. A senhora disse que me conhecia? De onde? O coração pareceu parar por um segundo. Eu queria contar tudo. Queria abraçá-lo e dizer, eu te esperei todos esses anos. Mas o medo da reação do pai, das consequências, me calou. Apenas sorri com tristeza. Talvez eu tenha me confundido. É que eu trabalhei num orfanato há muito tempo. Havia um menino, muito parecido com você, ele franziu a testa. Num orfanato, assenti. Sim. Um lugar simples, mas cheio de crianças boas. Gabriel ficou em silêncio por um instante. Estranho, murmurou. Eu sempre tive sonhos estranhos com um lugar assim. Um prédio antigo, crianças correndo e uma mulher cantando uma música de ninar. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu mal consegui respirar. Que música? Perguntei quase sussurrando. Ele pensou por um momento e respondeu com um sorriso tímido. Aquela do barquinho? Senti as lágrimas queimarem nos olhos. Virei o rosto tentando esconder. Ele percebeu. A senhora está chorando? Não. É só saudade, meu filho. Escapou sem que eu percebesse. Ele franziu o senho confuso. Meu filho? Eu recuei um passo, nervosa. Perdão, foi força de expressão. Eu costumo chamar todos assim. Gabriel sorriu, sem desconfiar de nada. Mas dentro de mim algo se partiu de vez. Aquela era a prova que eu precisava. Ele lembrava de mim, mesmo sem saber. Quando ele saiu, fechei a porta e desabei no chão, soluçando. Olhei para o retrato novamente. Aquele quadro agora me parecia um espelho do destino. E o destino estava prestes a revelar muito mais do que eu poderia suportar. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas janelas altas da mansão, mas não trouxe luz para dentro de mim. Eu sentia o peso de algo grande, sufocante, crescendo no silêncio daquela casa. O retrato na parede parecia me seguir com os olhos, e a cada vez que eu o encarava, a sensação era a mesma. A verdade estava ali, me chamando, e eu não podia mais fingir que não via. Enquanto varria o corredor, ouvi vozes vindo do escritório. Era o Sr. Augusto conversando com alguém ao telefone. A porta estava entreaberta e o tom da voz dele não era o mesmo homem rígido e calmo de sempre. Era tenso, trêmulo. Eu disse que isso não podia vir à tona, Marcos. Ele dizia, quase sussurrando, mas com raiva contida. Você me prometeu que tudo ficaria no passado. Meu coração disparou. Marcos. O nome do antigo administrador do orfanato era Marcos. A vassoura parou nas minhas mãos. Eu me aproximei devagar, o mais silenciosamente possível. Se alguém descobrir, tudo acaba para mim. Você está me ouvindo? Continuou Augusto. Eu paguei por aquele silêncio. Uma pausa. A mulher ainda está viva? Perguntou ele com voz fria. Meu corpo inteiro gelou. A mulher... Senti as mãos suarem. Um estalo do piso denunciou minha presença. A porta se abriu de repente, e ele apareceu diante de mim, pálido. O que pensa que está fazendo, Helena? Perguntou olhando-me de cima a baixo. Eu só estava limpando o corredor, senhor. Ele respirou fundo, tentando se recompor, e passou a mão pelos cabelos. Espero que saiba guardar segredo. Há coisas que não dizem respeito a você. Sim, senhor. Respondi, engolindo o medo.
Ele me observou por alguns segundos antes de dizer: às vezes, o passado deve continuar enterrado. Por todos os envolvidos. Saiu, deixando a porta aberta atrás de si. Mas as palavras dele ficaram presas no ar, como um eco que não queria morrer. O passado deve continuar enterrado. Naquela noite eu mal consegui jantar. Sentei na cozinha, sozinha, com uma xícara de café frio entre as mãos. Foi quando o mordomo Antônio entrou. Homem velho, discreto, mas de olhos gentis. Está tudo bem, dona Helena? Perguntou, puxando uma cadeira. Eu hesitei, mas precisava desabafar. Antônio, o senhor trabalha aqui há quanto tempo? Mais de 30 anos. Vi o doutor Augusto se casar. Vi o filho nascer. Vi muita coisa. Olhei para ele com cuidado. E a esposa do doutor? Antônio baixou o olhar. Dona Elisa morreu há muitos anos. Uma mulher doce, mas a vida dela foi cheia de dor. Dor? Ele suspirou. O casamento deles nunca foi o que parecia. O doutor era obcecado por status, por manter as aparências. Ela se sentia presa. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Ouvi boatos. Disse, baixando o tom da voz, de que ela teve um caso, algo que o doutor descobriu, e depois disso, ela desapareceu por uns meses. Quando voltou, estava diferente. Logo depois engravidou. Meu corpo inteiro arrepiou. Engravidou? Sim, e logo depois nasceu Gabriel, mas... Ele hesitou. Sempre houve quem dissesse que o menino não era filho dele. Meu coração parou, o sangue subiu à cabeça e senti as mãos tremerem. Antônio percebeu minha reação. A senhora parece assustada. Eu respirei fundo, tentando esconder a verdade que queimava na garganta. Só surpresa, ele se levantou devagar. O doutor Augusto é um homem orgulhoso. Ele nunca admitiria que o filho não fosse seu. E quando Dona Elisa morreu, ele se fechou para o mundo. Depois que Antônio saiu, fiquei parada, encarando o nada. As peças começaram a se encaixar dentro da minha mente como num quebra-cabeça terrível. Elisa, afastada por meses. Gravidez repentina. Segredo escondido. E eu naquela época trabalhando no orfanato, um bebê deixado anonimamente na porta, numa noite de chuva, dentro de uma cesta com um bilhete amassado. Lembrei-me das palavras escritas no papel, rabiscadas às pressas. Cuidem dele. O destino o protegerá. Naquele instante o ar me faltou. Segurei a borda da pia e olhei para o reflexo no vidro da janela. Era como se eu estivesse olhando para outra pessoa. Uma mulher mais velha, cansada, mas com um fogo aceso no olhar. Eu sabia o que tinha que fazer. A verdade precisava sair, mesmo que me custasse tudo. Mesmo que o senhor Augusto me odiasse para sempre. Na manhã seguinte, esperei até que Gabriel saísse para uma reunião. Subi até o escritório, o coração batendo tão alto que eu podia ouvi-lo no silêncio. A porta estava destrancada. Entrei. As prateleiras estavam cheias de pastas e documentos antigos. Comecei a vasculhar com cuidado. E então encontrei uma caixa de madeira escura guardada no fundo de um armário. Dentro, havia papéis amarelados, fotos e uma pequena certidão de nascimento. O nome da mãe estava apagado, mas o nome do bebê, Miguel. As lágrimas escorreram antes mesmo que eu percebesse. Eu tremia, segurando aquele papel como quem segura a própria alma. Naquela hora, ouvi a voz de Augusto atrás de mim. Eu avisei que o passado devia continuar enterrado, Helena. Virei-me lentamente. Ele estava à porta, o olhar sombrio, o rosto sem cor. O que significa isso? Perguntou avançando. Está me espionando agora? Eu só queria entender, respondi com a voz trêmula. Por que mentiu sobre o menino? Por que fingiu ser o pai dele? Ele se aproximou, a respiração pesada. Porque precisava? Precisava? Sim! Gritou, batendo a mão na mesa. Elisa voltou grávida, e o mundo teria me destruído se soubesse que o filho dela era de outro homem. O ar parecia desaparecer da sala. As palavras ecoaram como trovões. Eu mal conseguia respirar. E o que fez com a criança? Perguntei, quase sem voz. Ele desviou o olhar, os olhos marejados. Eu mandei que o levassem embora. Disse que tinha morrido no parto. Por um instante, o tempo parou. Senti o chão fugir sob meus pés. As lágrimas vieram como uma enxurrada. Então, o menino que você expulsou do seu destino era seu próprio sangue. Gritei. Augusto se afastou, cambaleando. Não diga isso. É verdade, senhor. Ele é o mesmo menino que cresceu no orfanato. O mesmo que hoje chama o senhor de pai. Sem saber que o senhor o abandonou. O velho homem levou as mãos ao rosto, chorando pela primeira vez desde que o conhecia.
Eu não sabia. Sabia sim, respondi firme. Só fingiu não lembrar. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado, e naquele instante percebi que a verdade tinha finalmente rompido o chão daquela casa, mas o preço por revelá-la ainda estava por vir. Naquela noite não choveu, mas o céu parecia carregar uma tempestade que só não caía porque o destino ainda não havia decidido a hora. A mansão estava em silêncio, mas por dentro tudo gritava. O som do relógio da sala, o estalar da madeira antiga, até o farfalhar das cortinas pareciam murmurar. Chegou a hora. Depois do confronto com Augusto, eu me tranquei no pequeno quarto dos fundos. As mãos ainda tremiam. Eu podia sentir o peso de cada palavra que havia dito, e o medo do que ainda estava por vir. Lá fora, o mundo seguia igual, mas dentro daquela casa, algo irreversível tinha acontecido. Por volta das 9 da noite, ouvi passos apressados no corredor. A voz de Gabriel firme, um pouco aflita. Pai, o que está acontecendo? Antônio me disse que você discutiu com a Helena. Fechei os olhos. O momento que eu temia tinha chegado. Desci as escadas devagar, o coração batendo como um tambor. Quando cheguei ao salão, vi os dois, pai e filho, frente a frente, como dois mundos prestes a colidir. Gabriel estava de pé, com o rosto contraído. Augusto, atrás da mesa, com a expressão abatida, envelhecido de repente. Entre eles o retrato. Aquele maldito retrato que parecia observar tudo. Pai, o que está acontecendo? Insistiu Gabriel. A Helena está trancada no quarto, chorando. Eu quero saber a verdade. O silêncio foi longo, tenso. Então Augusto respirou fundo e disse: Filho, há coisas que você nunca soube. Coisas que eu escondi para te proteger? Proteger de quê? A voz de Gabriel subiu. Do que eu preciso ser protegido, pai? Eu dei um passo à frente sem pensar. Da mentira, Gabriel? Minha voz saiu firme, embora o coração doesse. Do silêncio que destrói o que é puro. Os dois se viraram para mim. Os olhos de Gabriel buscaram os meus, confusos, aflitos. O que está acontecendo, Helena? Por favor, me digam. Augusto olhou para mim, os lábios tremendo. Eu sabia que ele não teria coragem de dizer. Então fui eu quem falou. Gabriel, você foi adotado. A expressão dele congelou. O sangue sumiu do rosto. O quê? Você não nasceu nesta casa, meu amor. Continuei, a voz embargada. Você veio de um orfanato, o mesmo onde eu trabalhava. Eu cuidei de você quando era apenas um menino. Ele deu um passo para trás, atônito. Isso é alguma brincadeira? Não é, respondeu Augusto com a voz baixa, trêmula. Ela está dizendo a verdade. Gabriel o encarou. Pai, por quê? Por que mentiu para mim a vida inteira? O velho homem respirou fundo, as lágrimas começando a cair. Porque eu não sabia como lidar com o passado. O que quer dizer com isso? Insistiu o rapaz. O silêncio voltou, pesado. Augusto hesitou, olhou para mim e eu entendi. Ele não conseguiria dizer. Mas eu precisava. Sua mãe, Gabriel. Ela foi uma mulher boa, mas vivia presa num casamento infeliz. Teve um caso e engravidou. E o seu pai, o homem que hoje você chama de pai, não suportou a ideia de criar o filho de outro. Gabriel o olhou, incrédulo. É verdade isso? Augusto caiu de joelhos, com as mãos no rosto. Eu era um homem orgulhoso, Gabriel. Eu mandei tirarem você da nossa vida. Disse que tinha morrido no parto. O jovem se afastou, as lágrimas caindo sem controle. Você me arrancou da minha mãe? Eu não sabia o que fazia, gritou o pai desesperado. Quando ela morreu, eu quis me redimir, mas já era tarde. Eu te procurei, te encontrei e te trouxe de volta. Gabriel o encarava atordoado. Então, tudo foi uma farsa? Eu me aproximei devagar. Ele te trouxe de volta, mas nunca te contou. Achou que esconder seria mais fácil. Gabriel me olhou, os olhos marejados. E você? Perguntou, a voz quebrada. Por que nunca me disse nada antes? As lágrimas já me cegavam. Porque eu tinha medo, meu filho. Medo de que a verdade te destruísse. Ele me olhou por alguns segundos e depois desviou o olhar. Virou-se para o pai e o tom de voz mudou. Não era mais raiva. Era algo pior. Decepção. Você me criou sobre uma mentira, pai. Ele fez uma pausa longa, engolindo o choro. E agora espera que eu te perdoe? Augusto tentou se aproximar. Gabriel, por favor, eu te amo. Mas o rapaz recuou. Não me chame assim. Você perdeu esse direito. O silêncio que se seguiu foi mais cruel do que qualquer palavra. Ele se virou e subiu as escadas sem olhar para trás. Eu fiquei ali, de pé, entre os dois. Um homem destruído
e um filho ferido. O velho Augusto caiu na poltrona, chorando feito uma criança. Eu só queria consertar o erro. Me ajoelhei ao lado dele. Às vezes, senhor, o erro não se conserta, só se confessa. Ele me olhou, os olhos vermelhos, o rosto enrugado pelo arrependimento. Você acha que ele vai me perdoar? Acho que o tempo pode perdoar por ele, respondi, segurando a mão dele. Mas o coração, esse leva uma vida inteira. Do andar de cima, ouvi uma porta bater, e naquele som, senti que algo dentro daquela casa tinha morrido. Talvez a mentira, talvez o amor, talvez os dois. Naquela noite, cada um dormiu num canto diferente. Mas ninguém dormiu de verdade. E enquanto o vento uivava lá fora, eu sabia. O reencontro que esperei por tantos anos tinha acontecido. Mas não como eu sonhava. Os dias seguintes foram um silêncio que doía. A mansão, antes cheia de vozes, passos e sons de vida, parecia agora um grande túmulo de lembranças. Gabriel mal descia do quarto. Augusto andava como um fantasma pelos corredores. E eu apenas existia entre eles, tentando juntar os cacos de um passado que não podia mais ser consertado. Todas as manhãs, eu deixava o café servido na mesa, mas ninguém tocava. A porcelana ficava fria. O cheiro do café se misturava com o ar pesado da culpa. O senhor Augusto tentava, em vão, chamar o filho para conversar, mas Gabriel não respondia. Uma noite, ouvi um barulho vindo da biblioteca. Era ele, o velho, sentado diante da lareira apagada, segurando o retrato do filho. Os olhos fundos, as mãos tremendo. Helena, chamou ele sem me olhar. Eu o perdi, não foi? Aproximei-me em silêncio. Ainda não, senhor. Enquanto há tempo, há esperança. Ele sorriu com amargura. Tempo, repetiu, como se saboreasse a palavra. Eu gastei o meu tentando ser o que o mundo esperava, e no fim esqueci de ser pai. As lágrimas vieram silenciosas. Sentei-me ao lado dele, sem dizer nada. Às vezes, o que mais consola é o silêncio partilhado. Na manhã seguinte, Gabriel desceu as escadas com uma mala na mão. O som das rodinhas ecoou como sentença. O pai estava à mesa, imóvel. Eu, parada perto da porta, só observava. — Para onde vai, meu filho? Perguntei sem conseguir disfarçar o tremor na voz. — Preciso de tempo, Helena, respondeu ele, evitando me encarar. Não posso ficar aqui agora. Augusto se levantou, cambaleante. — Gabriel, por favor, fica. Podemos começar de novo. O rapaz respirou fundo, os olhos marejados. Começar de novo, pai? Como se nada tivesse acontecido. Não foi minha intenção te machucar, mas machucou. Ele respondeu firme, mas com dor. E algumas feridas não se fecham com palavras. O silêncio voltou pesado. Eu queria dizer algo, impedir a partida, mas as palavras ficaram presas. Quando Gabriel se aproximou para pegar o casaco, olhou para mim e disse baixinho. Aquela música... A do barquinho. Você ainda lembra? Senti o coração apertar. Assenti com a cabeça, e ele sorriu de leve. Então canta. Só mais uma vez, fechei os olhos e cantei. A mesma melodia suave que eu cantava no orfanato, quando ele ainda era um menino que acreditava que o mundo era bom, e enquanto eu cantava, ele se afastava pela porta, levando com ele a parte de mim que o tempo não conseguiu apagar. Augusto ficou parado, olhando o filho partir, até o som do carro desaparecer no portão. Depois, sentou-se devagar e passou as mãos pelo rosto. Ele nunca vai me perdoar, vai? Talvez um dia, respondi. Mas primeiro, o senhor precisa se perdoar. Nos dias que seguiram, ele adoeceu. Não queria comer nem sair do quarto. Passava horas olhando pela janela, como se esperasse ver o filho voltando pela estrada. Mas o portão permanecia fechado. Uma manhã, o mordomo veio me chamar, aflito. Helena! O doutor não responde. Corri até o quarto. Ele estava deitado, o rosto sereno, as mãos cruzadas sobre o peito, sobre a mesa, um envelope com meu nome. Sentei na beira da cama, chorando em silêncio, e abri a carta. A caligrafia tremida dizia: Helena, obrigado por ter tido coragem quando eu não tive. Eu vivi escondendo a verdade, mas você a libertou. Se algum dia meu filho voltar, diga a ele que o amo, mesmo sem merecer. E se o destino for justo, talvez eu encontre perdão do outro lado. As lágrimas caíam sobre o papel, borrando as últimas palavras. Naquela manhã, o velho Augusto partiu. Dias depois, o enterro aconteceu sob um céu cinzento. Pouca gente compareceu. Mas quando a cerimônia já terminava,
Um carro preto parou ao longe. Gabriel desceu, vestindo preto, o rosto sério. Caminhou até o caixão, ajoelhou-se e ficou ali por um tempo. Nenhuma palavra, só o som da chuva fina caindo sobre a terra. Depois se levantou e veio até mim. "Ele te deixou uma carta?" Perguntou. Entreguei o envelope dobrado. Ele leu em silêncio, os olhos marejando. Quando terminou, olhou para mim e sussurrou. "Ele amava você, sabia?" "Eu sei", respondi. "Mas o amor às vezes chega tarde demais." Ele respirou fundo e me abraçou. Foi um abraço longo, cheio de tudo o que as palavras não podiam dizer. Quando ele partiu de novo, eu fiquei ali, observando o carro desaparecer pela estrada molhada. E percebi que, de algum modo, o destino tinha cumprido seu papel. Tinha unido o que precisava ser unido. E separado o que o tempo não podia curar. À noite, voltei à mansão vazia. As luzes apagadas, os retratos nas paredes e o som distante da chuva. Sentei no salão principal, olhei para o retrato de Gabriel e sussurrei. "Você voltou para mim, meu menino, ainda que só por um instante." Fechei os olhos e deixei que as lembranças me levassem. O som do vento misturava-se ao da canção do barquinho. E pela primeira vez em anos, senti paz. Às vezes, a vida nos separa de quem amamos para nos ensinar que o amor verdadeiro não é posse. É lembrança, é cuidado, é presença silenciosa. Helena partiu da mansão anos depois, mas deixou lá a sua história, gravada nas paredes e nas memórias. Gabriel, dizem, voltou de tempos em tempos, não para reviver o passado, mas para agradecer. E sempre que olhava para o retrato do pai, lembrava da frase que ela dizia: "A verdade pode doer, mas o silêncio destrói." Alguns reencontros acontecem tarde demais, mas nunca são em vão. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Porque toda verdade tem sua hora de ser contada.